tarde, gente. Desculpa chegar aqui em cima da hora, normalmente eu gosto de chegar antes de ver o que está acontecendo, mas nós tivemos uma cerimônia agora há pouco e não fui conseguir chegar antes. Mas também vejo que não tem muito o que falar para vocês. Se eu vi a programação, vocês só convidaram gente boa, né? Já está tudo esclarecido, tá não? Já está tudo pelas pessoas que estiveram aqui. Eu acho que não vou mais nada pra gente não, Deval. Eu acho que eu fiz até uma pequena apresentação, mas eu já vou de antemão, agradecer então o convite, agradecer a Tânia aqui pela apresentação e a todo o Fundacentro. Eu, quando fui reitor da Universidade Federal de Viçosa, eu acompanhei muito de perto o trabalho do Fundacentro. Naquela época, o Oswaldo, da Federal de São Carlos, ele era integrante, né, do grupo dirigente, e eu tive a oportunidade de colaborar. E achei muito bonito o projeto da época, não conhecia, e é um prazer estar aqui com vocês. Nós, na FAPEMIG, a gente trabalha muito, então, com a ciência, tecnologia e inovação, como a Tânia disse, e nós temos essa missão de fomentar, não de fazer, mas de fomentar. E fomentar segundo as políticas públicas. Então, a minha apresentação vai ser rápida, e depois eu me coloco à disposição, mas o principal que eu vou falar para vocês é que nós temos algo a falar sobre o tema que vocês me pediram, que são as políticas públicas. Mas vocês hão de convir comigo que é muito difícil você implementar políticas públicas se elas não estão inseridas num plano maior. Então, planejamento é uma coisa que o nosso país, o nosso estado, de uma maneira geral, aqui sem observar governo, o que queira que seja, mas de uma maneira geral, planejamento é um negócio que vem desaparecendo do nosso cenário de gestão. Então, eu me sinto assim na FAPEMIG como em um voo, num avião potente, acompanhado de boas pessoas, mas sem saber em que aeroporto eu vou pousar. E às vezes sem saber se o abastecimento é suficiente. Por quê? Porque nós temos a obrigação de aplicar o dinheiro público em função de uma causa de desenvolvimento. A gente gosta de ciência, tecnologia, inovação, gosta de desenvolvimento, gosta de crescimento econômico, social, mas no final das contas a gente trabalha para que as pessoas tenham qualidade de vida. Esse é o ponto. Eu sou apaixonado pela ciência, né? Me considero um cientista, sou da Academia Brasileira de Ciências, já tive um laboratório muito bom e até saí dele depois que eu consegui muitas patentes, e aquilo não virava nada, né? As patentes, depois aos poucos, eu fui contribuindo para que elas virassem alguma coisa e beneficiassem a população. Então essa é uma coisa que eu carrego comigo. E é, de uma certa maneira, frustrante quando você tem recurso, tem bons talentos, tem boa gente, tem pessoas empolgadas e tal, mas na hora de decidir o que você vai fazer, você se atém muito mais ao mérito do projeto, sem que ele tenha uma liga, né, com outro projeto, com o desenvolvimento, com o crescimento, e terminando lá com o benefício à sociedade. E isso é relativamente fácil de entender num país ainda adolescente, né? O nosso país ele tem, em termos de desenvolvimento, ciência e tecnologia, é um país adolescente, né? Nós temos comparado com a Coreia, muita gente gosta de comparar com a Coreia. A Coreia teve a sua primeira universidade em 1370, né? Então não dá para comparar muito, não. E nós temos aí as nossas universidades fazendo 100, 150 anos, mas na verdade não é bem isso. Eram faculdades que depois viraram universidades, né? Que no máximo tem aí seus 50 anos, 60 anos.
Então nós somos ainda muito jovens, né? E isso atrapalha um pouco na aplicação do conhecimento. E não tanto no desenvolvimento, mas na aplicação do conhecimento. Então a gente tem uma ciência que se desenvolve muito bem. Se você vai numa Federal de Minas Gerais, de Viçosa, de Lavras, na PUC, você enche os olhos de coisas tão bonitas que estão acontecendo. A semana passada nós fizemos a patente de um trabalho que está gerando uma vacina contra a dependência de cocaína, né? Nascido dentro da UFMG. Nós temos muita gente talentosa, né, dentro da bioquímica. Tiramos uma patente mundial. É inédito. Se continuarmos caminhando bem, vai ser uma coisa fantástica. Mas são casos. Eu estou cheio de casos aqui para contar para vocês. Mas são casos. Casos não resolvem o problema do país, nem do Estado. Nós temos que ter realmente um desenvolvimento harmônico com a sociedade, crescente, envolvente, né? E que isso vire uma mania. Eu não estou advogando que a ciência, tecnologia e inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico viram uma mania. Ele é uma mania. Quem está evoluindo, vocês viram as palestras, Carlos Arruda teve aqui, né? Vocês veem por todas essas palestras que é um desenvolvimento que é o que o mundo faz hoje. A China está fazendo isso brilhantemente, se desenvolvendo e com base no conhecimento. Então nós financiamos na FAPEMIG, a Regina Matos esteve aqui, a minha procuradora lá, uma pessoa também talentosa, deve ter falado com vocês, usufruíram dos conhecimentos dela. Nós temos ações muito interessantes de fomento, né, ao desenvolvimento de conhecimento, ao desenvolvimento de tecnologia e aplicação disso na inovação, né? Mas realmente são ações que muitas vezes a gente tira do PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, tiramos da POA, tiramos dos documentos de planejamento do governo, mas são frágeis, né? Eles não encaminham para um planejamento que realmente eu possa dizer para vocês que nós seguimos políticas públicas engajadas em uma consequência direta. Então isso não tem. Então, e nem o Brasil tem, só nós não, né? E eu diria que a América Latina não tem. Os países que não estão se dando muito bem nessa nova era não têm um planejamento. E a China, se você observar, a China é uma coisa, sob esse prisma, você tem que olhar diferentes ângulos, né? Mas sob o ângulo do planejamento é uma coisa fantástica, né? Porque eles têm um planejamento de 100 anos, que depois vai caindo para 50, para 25, e o planejamento a curto prazo é experimentação, é ciência. Na ciência, a gente desenvolve experimentos. A gente não tem verdade, não. A gente desenvolve experimento. A gente tira a verdade do experimento, da experimentação, do ensaio. Estatisticamente comprovado, não é achismo, não. E essa verdade, ela muda de um dia para o outro, dependendo dos seus experimentos. E a China aprendeu, não sabia fazer isso. Há 100 anos atrás, a China não sabia o que era ciência. Eles mandaram os chineses para o Ocidente, aprenderam o que é ciência e aplica o conceito de desenvolvimento científico no desenvolvimento do planejamento. É uma coisa que impressiona muito. Eles fazem experimentação para saber o que vão fazer amanhã. Nós ainda estamos agarrados ainda numa falta de planejamento e muitas vezes numa falta de percepção de como que o mundo está evoluindo, né? Agora, isso é interessante falar, porque Minas Gerais foi um celeiro de planejamento. Tá? Se pegar a história, não vou aqui falar de história de Minas Gerais,
mas a CEMIG, o próprio PDMG, tudo isso nasceu de planejamento, né? O Brasil teve planejamento e teve até recentemente a própria CEMIG, só para citar um exemplo, é advinda de um planejamento estratégico do governo de Minas feito por mineiros. E é impressionante como a gente perdeu isso. Então, na ciência e tecnologia, para terminar esse parágrafo, a gente sente falta disso. O que financiar? O projeto da TANA é maravilhoso, então nota 10 para ele. Mas ele tinha que ser aprovado dentro de um contexto de planejamento, de consequência. Isso se junta àquele e dá um todo, né? Isso a gente não faz, infelizmente. Mas eu gostaria só, para ilustrar um pouco a fala, porque eu acho que o que eu vi aqui eu já falei, né? Mas para dar uma conotação maior, eu gostaria de lembrar, né, esses aspectos de que, na verdade, nós vivemos um mundo muito interessante. Alguns não gostam, mas ele é interessante, né? Você tem pessoas como eu e o Rosenbauer ali, que é o meu amigo, posso falar mal dele. Eu e ele, por exemplo, somos analógicos, né? A gente tem muita dificuldade com o digital. Já os nossos netos são digitais. Isso a humanidade nunca viu uma discrepância dessa, porque você tem uma era do conhecimento, né, com o uso intensivo de ciência e tecnologia, criado pela coisa chamada internet, né? Então nós não mudamos de paradigma, nós mudamos de era. Nós estamos na era digital. E a era industrial, né, que nós vivíamos até há pouco tempo, ela acabou, ou ela está acabando. E o que nós fizemos para a era industrial não serve para a era digital. Você pode temar que serve, mas não serve. E se você aplicar coisas que deram certo na era industrial, na era digital, seguramente não vai dar certo. Eu gosto de dizer isso daqui, né, que a gente precisa, então, ter nessa nova era digital. O meu entendimento, nessa nova era digital, nos dias de hoje, nós temos que ter empresas com tecnologias de ponta em nível global, não mais em nível local apenas, né? Nós temos que ter mercado e organizações dispostas a adotar soluções inovadoras, a receptividade, o que também não temos, nem local e nem nacional. E nós temos talento humano qualificado e foco nas vocações locais. Isso nós temos. Talento focado nas questões locais, felizmente nós temos. E nós precisamos também de uma estratégia nacional e estadual para a inovação. Nós temos que ter um plano de desenvolvimento com base em ciência e tecnologia, com políticas públicas eficientes, né? E eu estou falando na casa do trabalho. Então, muita gente fala, tecnologia acaba com o trabalho, né? Como é que a gente vai fazer com isso? Você tem que ter um planejamento estratégico para isso, porque nós não temos como negar. Não é possível a gente convencer o Pimentel de baixar um decreto e dizer que Minas Gerais não se encontra na era digital. Nós estamos na era industrial. Ponto. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então nós estamos na era digital. E na era digital, a relação emprego, trabalho, renda, ela é diferente. Uns acham que é pior, outros acham que é melhor. Mas para acabar com o achismo, é planejar e ver quais são as ameaças. Então, na questão da inovação, o que realmente nós estamos fazendo chamadas públicas, editais, com empresas, né? Nós estamos junto com a Vale, com a CEMIG, com a Embraer. Eu só citei 3 ali, mas tem muito mais. A FABMIG, a Regina falou isso. Nós fazemos parceria com as empresas para desenvolver conhecimento, tecnologia e inovações que possam servir a um upgrade dessas empresas, porque elas geram empregos, né? E esses empregos geram renda
e podem gerar, em muitas situações, se nós tivermos planejamento, ela pode gerar uma qualidade de vida, né? Nós fazemos subvenção para empresas em centro de P&D. Nós temos CCEM Brasil, né, que faz células fotovoltaicas orgânicas, né, imprime células fotovoltaicas em papel, né, enfim, é muito avançado. A Bion, que é a maior fábrica, o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de injetáveis da América Latina, uma das maiores do mundo, está aqui em frente ao Lago dos Ingleses, da Lagoa dos Ingleses. Eles fabricam insulina, tá? Mas todo quanto é coisa injetável. Eles podem fabricar e podem vender e podem transformar. Nós investimos no Centro de Inovação do Senai Centro de Inovação, Sistemas Elétricos, em Itajubá, que é o maior centro de ensaios de sistemas elétricos e eletrônicos da América Latina. E nós apoiamos as aceleradoras, startups, o CID, Fieng Lab, Lemonade, TI Horizonte, Criatec, e é tudo financiado pela FAPEMIG. E o BDMG, que nós temos uma parceria com o BDMG, que ele entra com 50% do dinheiro, nós entramos com 50% para empresas inovadoras, empresas que podem melhorar a sua performance, né? Isso é o que a FAPEMIG ia ser rapidamente. Mas então, falando mais especificamente na preocupação de vocês, que é a quarta revolução, né? Eu gostaria só de pontuar algumas questões para a gente tentar ficar na mesma página, né? Mas eu entendo que essa sociedade 4.0 não é uma questão de tecnologia. Não é. Tecnologia hoje é commodity, né? Não é mais o que importa. O que importa é a atitude das pessoas. A internet trouxe isso muito claramente. A internet nos tornou indivíduos. O indivíduo foi empoderado, né? Pela primeira vez na humanidade, a internet contribuiu para isso. Você tem o empoderamento do indivíduo. Você vê o poder que tem uma criança de 8 anos no digital dentro da sua casa. Ela ensina o pai, ensina o avô, ensina a tia. Isso é empoderamento. E isso é bonito, mas isso muda a sociedade. Porque uma pessoa de 8 anos que ensina alguém alguma coisa, para me ensinar alguma coisa na minha família, eu tive que formar. Porque até formar eu não sabia nada. Eu não dava palpite. Até os 14 anos, menina, naquele tempo meu, era debaixo da cama. Era igual sapato. Menina debaixo da cama. Não apita nada, né? E depois, com o desenvolvimento, a gente formava. Se você não formasse, aí você não estava nada mesmo, né? Hoje, você tem pessoas absolutamente sem diploma que dirigem grandes instituições. Então, mudou completamente, né? E aí cria esse mundo, né, que nós temos no Brasil, que é uma resiliência muito grande, que nos favorece, e uma criatividade muito grande, que a gente nem sabe explicar de onde que veio isso. Veio da miscigenação, mas nós somos criativos, talentosos, né, o que dá muita esperança para a gente. Temos uma resiliência que o mundo não tem, muitas vezes, né? Então isso nos dá uma esperança de dias melhores. Agora também gostaria de, na casa aqui do trabalho, de também tirar essa vertente, que essa indústria 4.0, sociedade 4.0, ela exige conformidade. Isso não tem como você mais ser brasileiro do jeitinho da gambiarra. Isso acabou. É claro que muita gente acha que não acabou, mas isso acabou. Hoje, no mundo digital, não tem mais possibilidade de você dirigir uma grande organização sem compliance, sem entender minimamente a compliance. Isso acabou. Eu gosto de enfatizar isso porque eu tenho vivido muito esse mundo e muitas vezes, é engraçado, as pessoas entendem, compreendem, mas não entendem e não compreendem. É um mundo muito diferente esse, né? Outro dia eu dei uma palestra e tinha um senhor
bem do sindicato, assim, pessoa, ele estava em pé lá no fundo, ele ficou em pé o tempo todo na minha palestra. Mas ele prestava uma atenção, eu até achei que ele ficou em pé para poder aprender mais. E eu, quando eu terminei, fui até ele. Estava cheia a sala, tinha bastante gente, mais ou menos uma palestra dessa questão também, das tecnologias. E eu cheguei lá e perguntei o nome dele, como é que o senhor chama? Ele falou, a turma me chama de lagartixa, porque eu sou grande aqui, meio espichado, tu não liga não e tal. Eu falei, e aí, você entendeu bem a palestra? Você gostou? Ele falou, professor, eu gostei demais, o senhor é bacana. Mas você entendeu? Ele falou assim, professor, eu gostei muito, eu entender, não entendi nada não. Vou ser sincero, não entendi nada. Eu gostei muito. O senhor é bacana, o senhor é danado. Mas entender eu não entendi não. Então, é uma coisa que a gente dioturnamente percebe que, vocês querem ver uma coisa muito interessante no mundo de hoje, nós estamos lidando lá, nós temos 40 empresários, né, que a gente lida lá com o Léo, a gente conversa muito e tem um movimento chamado Móvel, é um movimento pela economia, pela nova economia mineira, chama Móvel, é um movimento independente, tudo, que é com os empresários, para ver se a gente movimenta um pouco no sentido da inovação tecnológica e tal. E é muito interessante porque você fala, eu aprendi isso, você fala para empresário, especificamente empresário, né, e você tenta mostrar para ele um encanto do novo mundo, da nova tecnologia, ou o contrário, que não é bonito assim e tal. Ele acha aquilo interessante, vai para casa e esquece por completo. Aquilo não entra no imaginário. E eu fiquei estudando um pouco isso, por que é assim. E eu cheguei à conclusão dando uma palestra lá em Rio Verde, na segunda maior cooperativa agrícola do país, chama Comigo. Eles são arquimilionários, é uma coisa impressionante como é grande aqui. E lá eu percebi exatamente isso. O empresário, ele só consegue compreender um pouco esse mundo digital e esse mundo que vem por aí, essa coisa, se ele conseguir quantificar as ameaças. Se ele não tem ideia das ameaças que estão sobre ele, ele não te segue. Ele não consegue seguir. Por quê? Ele tem a riqueza, ele tem a prepotência, ele tem a empáfia, ele tem todos os adjetivos de quem está bem, de quem está se dando super bem. O cara anda numa Mercedes, né? Um banco cheio de dinheiro. Esse cara, ele não tem problema. Eu cheguei para um deles e falei assim, qual que é o problema que o senhor tem lá na cooperativa do senhor? Eu falei assim, que é isso, pô? Problema não tem. Estou crescendo 17% ao ano. Problema que eu tenho. Então não tem, realmente não tem. Você tem que quantificar, por exemplo, no caso específico deles, eu tenho uma cooperação com um banco, um think tank de Berlim, e eu tive lá e eles têm 13% do lixo orgânico de Berlim é reciclado em fibras. E essas fibras vão para as digital cooking, essas impressoras que imprimem comida. E os carinhas, os garis da prefeitura de Berlim, já carregam a impressora, carregam os vidrinhos, já fazem o seu macarrão, a sua pizza para comer. Tá? E eu comi um pedaço dessa pizza e tudo normal. Mas é salgado ou a comida é salgado? Não, ele faz na hora. Tem uma chapa quente, onde... Mas a comida salgada é aquela in natura. Saudável. Saudável. In natura. Não, tudo a bem. Alimentação viva relacionada aos nutrientes orgânicos, né? Exatamente. Então essa é comida industrializada. Agora, é exatamente isso que eles falaram. A reação foi essa sua. E eu disse, tá certo, você tá certo. Eu comi aquilo lá e tal, mas não vou advogar isso para minha casa e para mim. Mas a questão é o seguinte, quem tem fome vai comer. Quem tem fome vai comer. Então,
Se você imagina que em 2050, agora caiu para 2035, o mundo vai viver uma crise de alimentos, e aí eu disse assim, olha, o senhor tem razão absoluta, eu não vou, eu estou do seu lado, agora só te faço uma pergunta, a soja e o milho que o senhor produz aqui em Rio Verde, e que está vendendo barbaridade, está enchendo o bolso de dinheiro, em 2035, ela vai estar nessa comida? Ela vai estar. Porque eu me lembro quando eu comprei um micro-ondas, porque era onda, e botei na minha casa, até hoje ele está lá, eu só arrebento pipoca nele, não consigo fazer mais nada. O pior que você está fazendo, porque a pipoca é altamente. Pois é, mas é a única coisa que eu consigo fazer. Agora, os meus netos chegam lá, outro dia, agora eu estou com 2 netos em casa, eu escondi o micro-ondas no final de semana, eles perderam o chão. Perderam o chão. Fazendo a panela comum. Não consegue. Não consegue. Inclusive, um deles, o Pedro, que é o mais espirituoso, tem 14 anos, falou, vô, então tá, você gosta de cozinhar? Fica do lado dessa chama aí pra mim, com a panela, eu vou tirar uma fotografia sua, com esse fogo aí aceso, e vou mostrar pro seu bisneto daqui a uns anos. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, puxa vida, o meu bisavô era um homem de Neandertal, ele usava fogo para fazer comida. São realidades que a gente se depara, certo ou errado, não estou fazendo julgamento, mas aqueles senhores lá da cooperativa, eles tiveram uma percepção diferente quando eu falei, a soja e o milho que vocês produzem vai estar na Digital Cooking? Que você não gosta de Digital Cooking, que você combata, que você exploda Digital Cooking. Mas e se ela vinga? O seu material que você produz hoje, faz a sua riqueza, cuida da sua família, vai estar lá? Pelo menos uma prospecção disso você tem que fazer, ué. Isso se chama inteligência. Você tem que ter uma inteligência e fazer um planejamento em cima dessa inteligência, goste ou não goste. É uma questão muito simples. E aí eu percebi que eles se movimentavam. Então, quando as pessoas percebem as ameaças e lidam com elas, é diferente. É muito diferente. Bom, aqui para terminar então, essa questão da conformidade movimenta a inovação. Você não vai alcançar conformidade no que você faz sem inovação. Não tem jeito. Mas o que nós estamos falando então de transformação? É que mudou tudo, né? E aí você tem oportunidades novas, né? O empreendedorismo jovem aumentou muito por causa do empoderamento do jovem digital, as soluções. E uma coisa interessante que eu percebo nesse mundo que o Roberto e eu às vezes acompanhamos o Léo lá, é que esse mundo da startup é que ele não tem assim, o Roberto tem muita consciência disso, é muita criança ainda, muita coisa e tal, mas eles estão a fim de buscar a solução. O negócio deles é achar uma solução para o problema. Nunca a humanidade esteve tão em cima de soluções para problemas. Isso é impressionante. Quando você queria uma solução lá atrás, o que você procurava? Johnson & Johnson, ia custar tantos milhões de dólares para tentar fazer uma fralda nova que atendesse melhor. Eram 4 anos para Johnson & Johnson, depois de gastar milhões de dólares, fazer uma fralda nova, e muitas vezes essa fralda só serviu para o menino americano, não serviu para o brasileiro, porque o menino brasileiro é menor. Né? Então, era uma encrenca. O cara comprava a fralda e não conseguia vender. Hoje não, a startup faz mediante demanda e mediante experimentação. Um custo muito mais baixo e a solução dos problemas. Você quer ver que coisa mais interessante? Pode não gostar, mas, gente, pegar um táxi antigamente, eu sou dos antigos. Eu já tive táxi que não quis me levar porque a rua estava muito molhada, eu tinha lavado o carro, não ia me levar. Eu tive que ir a pé. Isso aconteceu em Piracicaba, comigo. Né?
você tinha essas coisas que você não encontrava solução para as suas aflições. Hoje, você pega um táxi assim com a maior facilidade do mundo, uma coisa impressionante. Você clica um botão ali, o carro está na porta, te pega e tal. Solução de problema real. Ela veio de brasileiro, né? O Uber. Nasceu de um brasileiro. Igual o Santos do Uber. De Uberlândia? Isso, do cara para interior de Minas Gerais. É mineiro, uai. Pois é. Inovação está aqui nas montanhas do Minas. Nós temos muita criatividade. Nós temos. Mas essa criatividade, ela envolve correr risco, né? E isso é uma coisa que vem com o mundo atual, né? É um risco. E a gente mais velho tem muita dificuldade com isso, porque a gente não aprendeu a correr risco, né? A gente só vai para o certo. O risco pode gerar fracasso. Eu era treinado assim, se eu tivesse um fracasso lá atrás, minha família me penalizava. A minha família não podia ter fracasso, não. Mudar de curso, mas em hipótese alguma. Hoje é interessante você fracassar, porque você tem a chance de aprender. Mas de que tecnologias nós estamos falando aqui? Já foram falados para vocês, eu não vou ocupar com isso aqui, mas eu estou falando de internet das coisas, realidade virtual, os games, realidade aumentada, né? Big Data e Analytics. Hoje um profissional de Analytics ganha em Belo Horizonte, sem curso superior, R$8.000. Sem curso superior. Os robôs, machine learning, manufatura aditiva, que é as impressoras 3D, né? Ali está 3D, não sei porquê, 3D, desculpa. As redes, a nuvem, não são essas tecnologias que nós estamos falando, né? E aí isso traz mudanças de era, traz mudanças de paradigmas. Então as mudanças de paradigmas são essas, né? Que estão aí muito claramente desenhadas. Você hoje tem uma juventude que ela está muito mais ligada ao propósito do que ao lucro. Claro que todo mundo quer lucro, mas está muito mais ligado ao protagonismo. As pessoas querem ser protagonistas, elas querem ter um propósito na vida. Muito mais ligado às redes do que à hierarquia, muito ligado ao empoderamento do que ao controle, muito mais ligado à experimentação do que ao planejamento de curto prazo. Ali faltou a palavra curto prazo. Planejamento de curto prazo ele desapareceu. E muito mais ligado à transparência do que à privacidade. Isso são os novos valores das práticas que a gente tem percebido, né? E que a gente tem muita dificuldade, nós mais antigos, né, os jovens não, de se adaptar a esse mundo por conta disso. E aí você tem sempre um processo hoje que inicia com o conhecimento dos desafios, né? Não se começa nada hoje simplesmente da sua cabeça. Uma tese, um estudo, alguma coisa. Você tem que ter qual é o desafio a ser vencido. Qual é o desafio? A FOPEMIG hoje só financia, ela começa perguntando qual é a sua hipótese, qual é o seu desafio. Isso é a primeira coisa que a gente pergunta para o pesquisador. E muitos não sabem, porque estão simplesmente repetindo alguma coisa que veio ali para treinar um estudante. Qual é o desafio? Se você tem o desafio, você estabelece a visão sobre ele, como equacionar, fomenta mentes e equipes, aí você precisa de talentos. Os talentos existem para cada área, você tem talentos para música, o cara não sabe ganhar dinheiro, mas ele tem talento para música, você tem que aproveitar o talento da música dele. Né? Todo mundo tem seu talento, é simplesmente você focar no talento que você precisa. Né? E aceleração em rede, não tem outro jeito. É um indivíduo dentro de uma rede. Esse é o processo que existe hoje. Quem não quiser trabalhar nesse sistema, nesse processo, tal como aqui, não vai se dar bem nesse mundo de hoje. É muito simples isso. O mundo de hoje, a questão digital, introduziu uma coisa impressionante. É inexorável. Esse é que é o grande problema. E chega de repente. Antigamente, uma ameaça para o empresário chegava por carta. Hoje ela chega no zap. É verdade. A velocidade é inexorável.
E é isso aí, né? A mensagem que a gente deixa é isso, né? Que tudo vai bem até que o inesperado acontece, quebrou. Mas aí é reagir, transformar o problema em oportunidade. O mundo nunca teve tantas oportunidades como tem hoje, né? Esse aqui é um deles, né? Solução para um problema, não é um combate às abelhas, né? Bom, só para terminar então, muito obrigado a vocês, e eu gostaria de deixar aqui, eu não vou responder perguntas desse sentido, porque eu sei que é muito polêmico, né? Pelo trabalho de vocês, mas uma coisa que tem me interessado muito ler, e é uma preocupação muito grande, é a questão do trabalho e tecnologia, tá? Que eu acho que é um foco muito grande aqui no Fundacentro. Tá? O emprego nunca esteve tão ameaçado, tá? E principalmente o emprego para pessoas não tão capacitadas, né? As capacitadas também estão sofrendo com isso, e vão sofrer muito mais. Mas as não capacitadas é realmente um grande desafio. Mas o raciocínio que eu tenho feito, não sei se está certo, eu não tenho muita coragem de expor isso, mas eu estou tendo aqui com vocês, mas o raciocínio que me leva é que realmente eu consigo enxergar que o emprego ele começa a desaparecer. Não vai desaparecer, ele começa a diminuir. Ele vai diminuir muitas áreas. Mas o trabalho não desaparece nunca, muito pelo contrário, ele cresce. Então, eu não sei se é uma questão, não estou dizendo que é, não estou apregoando. Eu entendo que nós vamos aos poucos nessa sociedade, se nós tivermos coragem, se nós planejarmos, se nós mudarmos um pouco a nossa atitude, nós vamos caminhar para uma coisa que é o trabalho e não o emprego. Porque o trabalho não vai faltar. E eu fico vendo, olhando ao meu redor, eu tenho a Elzi que trabalha lá em casa, ela tem uns 40 anos e a mãe dela tem 60. Tá? A Elzi chega lá em casa às 7h30 e vai embora às 4 horas da tarde. A mãe dela trabalha lá perto, no self-service. Ela vai também embora, tipo, 3 horas, por aí, ela está indo embora. Ela é cozinheira. Mas ela sai da casa dela, ela acorda às 4 da manhã. Sai às 4h30 no ônibus, gasta 2 horas para chegar em Belo Horizonte, para trabalhar no self-service, fazer comida. Para ser servido a partir de 10h30, parece. E ela vai embora 2h30, por aí. Isso não é trabalho para gente. Eu acho que isso não pode continuar nesse século que nós vivemos. Isso tem que acabar. E ainda mais para fazer comida, pelo amor de Deus. Mesmo orgânica, mesmo saudável, você pode fazer com máquina. É uma questão de você adaptar, você buscar a solução para isso. Você pode fazer uma comida absolutamente saudável, ou muito próxima a saudável, sem ter que fazer uma pessoa fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que ninguém merece isso. As pessoas merecem acordar às 6 horas, 6h30, 7 horas. Não precisa acordar às 4 horas da manhã. Então eu acho que, de uma certa maneira,
a gente está evoluindo nesse aspecto. E nós podemos contar com a tecnologia, contar com a máquina, para acabar com esse trabalho, porque isso não é trabalho digno num século XXI. Eu acho que aí você pode ter uma maneira da sociedade organizada arcar com a responsabilidade dessa senhora e ela ter um trabalho a mais que ela poderá fazer, né, com muito prazer. Tem vários tipos de trabalhos, né, que ela poderá fazer e oferir alguma coisa a mais além do que ela ganha por ter deixado de fazer aquele trabalho. Eu acho, então, assim, de uma maneira, deixo esse pensamento com vocês, que é uma questão de organização da sociedade. O mundo digital exige organização, ele não exige choro. Ele exige reflexão, capacitação, enfrentar de frente os nossos problemas e buscar solução. Solução existe. As startups mostram para a gente todo dia isso. Solução para coisas incríveis. Onde é que eu ia imaginar que um aluno lá em Champagne ia fazer uma abelha de um drone? Se vocês viram o que os drones estão fazendo na agricultura chinesa, é uma coisa impressionante. A China já é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. A agricultura deles está evoluindo. E drone é uma coisa fundamental, porque eles têm uma agricultura de montanha. A China usa o transgênico também? Usa. Essa agricultura de massa é transgênico. A agricultura de milho e soja no mundo inteiro hoje, praticamente transgênico. Bom, gente, obrigado.